Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos, que possamos nos harmonizar, estar abertos, serenos, tranquilos, para que possamos apreender os ensinamentos da noite. Que a nossa reunião possa transcorrer em paz e em harmonia e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar dela o maior proveito. Graças a Deus e que assim seja. Então, com a palavra, nosso irmão Washington. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de aqui estarmos e podemos nos encontrarmos em torno da doutrina espírita para que possamos cada vez mais angariar conhecimentos. O centro espírita é um foco, como diz Kardec, é um ponto de convergência, aonde o ensinamento, os conhecimentos espirituais frutificam e tem ali um grande celeiro de informações que nos auxiliam, nós encarnados, a entender e compreender essa questão e essa visão espiritual. O centro espírita tem como promover, ele tem a sua função de promover o conhecimento, o estudo, a informação. E esse estudo, essa informação, para que faça que o homem entenda a sua espiritualidade. Que além de ver a matéria ao qual o seu sentido sente ao longo da sua existência física, também perceba e entenda esse aspecto, esse mundo espiritual. E na Casa Espírita, nos seus vários setores e departamentos, e na sua reunião doutrinária de divulgação da doutrina espírita, com base sustentada pelas obras codificadas por Allan Kardec, que todo o trabalho de uma casa flui. E que deva fluir dessa forma. Ou seja, são nas palestras, são nos estudos específicos, nos estudos sistematizados, são nas reuniões mediúnicas, que é o socorro espiritual, que é o desenvolvimento desse lado espiritual, é na evangelização, a evangelização segundo a doutrina espírita, trazendo a boa nova, as informações, o cunho moral que o Mestre Jesus trouxe para todos nós. Porque esse aspecto é fundamental para que entendamos bem o nosso comportamento, e ele foge do tempo e do espaço, não se localiza no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no tempo lá atrás, nas condições, na situação de fulano, que ia, andava tantas léguas, tinha o mar X, o mar Y, não, é o cunho e o aspecto moral. E nesse trabalho é que isso vai e flui a evangelização. E ao mesmo tempo tem um estudo, além das doutrinas, das palestras doutrinárias, tem um estudo, que nós chamamos de estudo sistematizado, que desenvolve, que estuda a miúde os detalhes, as situações em mesa redonda, essas informações para desenvolver e tratar. Também, no centro espírita, se faz também porque é algo importante fazer a caridade, trabalhar a caridade. Como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. E essa caridade é uma caridade que ela vem embasada na fé raciocinada. É uma caridade que ela tem um foco também da inteligência, do trabalho e da forma de levar essa caridade. E essa caridade é a caridade com seu duplo sentido. Essa assistência é a assistência espiritual e a assistência material. Um equilíbrio. Sempre com equilíbrio, essas duas assistências, para que faça com que aquele que receba possa, na medida do caminhar e da força daqueles que auxiliam, e com a ajuda dele que recebe, se levantar, se erguer, saber caminhar sozinho e procurar o peixe. E para isso, tem que ter uma fé raciocinada, para que possa, no seu afã de ajudar, de colaborar, saber interagir, para que aquele possa se levantar. E ao mesmo tempo, aquele que faz, que pratica, exercita essa caridade, ele está recebendo, pela prática, pela experienciação que ele está tendo, pela ajuda, por deixar um pouco as suas questões, os seus problemas e focar no outro como um ponto de desenvolvimento, de aprimoramento. De qual? Das nossas competências, das nossas capacidades de lidar
com as situações, com as diferenças, com as situações frágeis que existem no outro. Em tudo isso se encadeia. E assim é que a doutrina espírita fala desse processo de ajuda, de transformação, de consolo e de amparo. A doutrina espírita fala, é o consolador, mas levando a informação, o entendimento, a compreensão necessária para o fortalecimento nosso. Para com isso, não termos a dependência de um ponto, de um núcleo, para nos estabilizarmos sempre, ou a qualquer vento, balancearmos. Não! Nós temos que cada vez mais estarmos fortes, resilientes, para entender. Porque problemas, todos nós sabemos que temos. E quando nós não temos, naquele dado momento, outros que estão à nossa volta, estão passando. E nós estamos próximos, se podemos, e temos a capacidade e a predisposição, através da nossa vontade, que é o nosso livre-arbítrio, ajudamos, auxiliamos. Mas com entendimento, com carinho, né? Com informação, com apoio, e um apoio que às vezes não precisa falar nada, dizer nada, mas só estar junto, perto, junto ali já é algo importante nessa caminhada. E o nosso tema de hoje, que uma das atividades que também tem no centro espírita, que é a transmissão de fluidos, que nós conhecemos como passe, né? Nós conhecemos como passe, mas é transmissão de fluidos. A doutrina espírita fala, é a transmissão de fluidos. Nós temos que compreender e entender como se dá isso. Porque todos nós somos agentes partícipes disso. Nós que estamos encarnados e os espíritos. Que é essa casa, em todas as casas, estão presentes para aplicar, organizar, direcionar esses fluidos. E nós, como viemos ao centro, à casa, nós temos que também entender, compreender, porque faz parte da compreensão e entendimento, para que possamos trazer, entronizar para dentro de nós. E só conhecendo, entendendo como funciona. E compreendendo mais ainda, nós deixamos de lado a questão do miraculoso ou do milagre, porque não existe milagre. Existe sim ação. Ação entre entes, entre indivíduos que projetam, transformam algo. Mas para entendermos essa transmissão de fluidos, o passe, nós temos que ir estudar, analisar a Gênese. A Gênese no capítulo 4, quem tiver oportunidade ao chegar em casa ou durante a semana, que leia esse trecho da Gênese, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, sua natureza, qualidade, ação dos espíritos sobre os fluidos, que é importantíssimo para que possamos entender e compreender melhor como se dá isso, né, esse fluido. Como já tivemos uma outra oportunidade de falar sobre o fluido, e falar em função da questão do perispírito, né, vamos dar uma retomada nisso para poder entendermos como funciona esse processo todo. Como nós observamos na doutrina espírita, nós falamos sobre o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal foi Allan Kardec que denominou esse fluido cósmico universal, que os nossos materiais, os nossos sentidos não conseguem perceber, não conseguem entender. Nem a nossa ciência ainda consegue perceber, entender esse fluido cósmico universal. Mas ele é o ponto de origem. É o fluido mais puro, ele é puro. Por que ele é puro? Porque ele não foi transformado. Ele não sofreu a influência ainda, ele é puro. E a partir dele, o outro lado oposto desse fluido cósmico é a matéria, é o oposto. Essa matéria densa, já condensada. E entre um ponto e outro, existe um leque de transformações que passa esse fluido. E esse leque de transformações que passa esse fluido, um deles é o perispírito ao qual nós nos servimos em cada orbe terrestre. Mas esse fluido, ele não é manipulado pelas mãos, como um padeiro manipula a massa. Com suas mãos manipula a massa, bota os ingredientes e tal, não. Esse fluido, ele é manipulado pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. E se é manipulado pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, nós já sabemos aí que nós colocamos um ingrediente nessa transformação dele. E como o fluido, ele retrai, ele é expansível, ele pode ser penetrável. Então, olha só como a gente pode manipular pelo pensamento e pela nossa vontade. E quando manipulamos esse fluido pelo pensamento, nós damos a ele
qualidade. E a qualidade dele vai depender do nosso nível. O nosso nível moral, o nosso nível de intenção ou como nós estamos implementando essa manipulação. Então é qualidade. Nós combinamos esse fluido. Nós damos movimento a ele e direcionamos esse fluido. Porque se nós fazemos essa manipulação e qualificamos, é para algum sentido, é para algum objetivo. E nesse objetivo nós direcionamos esse fluido. Mas só que essa qualidade que ele vai receber, ela depende de nós, da nossa intenção, da nossa predisposição. Se a nossa intenção é benfazeja, é de interesse útil, automaticamente ele vai ser impregnado, qualificado vai se transformar numa boa vibração. Mas, pelo contrário, se não manipularmos eles, mas com raiva, com rancor, com um certo desprezo, com um pensamento não tão nobre, ele será qualificado com essa forma de pensamento. Então observamos como a nossa vontade, que utiliza através do livre-arbítrio que todos nós temos, como ela pode trabalhar a mil, a qualquer sentido, a qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer direção, a qualquer pensamento. É por isso que os nossos pensamentos é que nos sintonizam, faz nossa vibração com as situações da vida, com o mundo espiritual, com os encarnados. É através do nosso pensamento, das nossas vibrações, que é a forma que nós transformamos esses fluidos. Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E nesse fluido cósmico universal, como ele é neutro, somos nós que damos as qualificações a ele. Então, no ambiente onde que existem muitos pensamentos não tão generosos, não tão bondosos, ou muito descrentes das coisas da vida, automaticamente, aquele ambiente ele é impregnado de tais fluidos que aquela pessoa que chega ali, que não está preparada, ela sente uma reação. Por que ela sente uma reação? Porque aquele fluido naquele ambiente está diferente do que a pessoa está chegando. Então existe um certo choque, opa, não está legal. Isso acontece. Então observamos como o conjunto, o coletivo de pensamentos, de ideias e de ações e de vontade também permeia o campo que nós não percebemos, mas o campo ao qual nós estamos envolvidos. E nessa transformação íntima, nós vemos a relação íntima do fluido e do pensamento, né? Olha só que interessante. O fluido e o pensamento, como está ali, útil. Porque o fluido é o meio, é o condutor daquilo que nós qualificamos. Assim como o ar, ele leva o som, a nossa voz, a música, a mesma coisa o fluido. E nessa relação íntima, nós observamos que nas casas espíritas se utiliza, após cada reunião, o passe, que nós chamamos de passe, mas que é a transmissão de fluidos. E essa transmissão de fluidos, nós observamos que ela depende muito do quê? Do nosso pensamento e da nossa vontade. A vontade de quem? A vontade daquele que vem a uma reunião, que durante o período da palestra, da doutrinação, está ali na assistência, observando, entendendo, estudando, refletindo sobre os assuntos, sobre a temática. E nesse momento vai a temática e vem a sua situação, ou um problema, uma ideia, ou alguma coisa que esqueceu em casa ligado, ou desligou, ou não sei o que com a hora, e fica nesse processo de vários pensamentos. E está correndo o assunto, está correndo a temática. E nesse momento é que se mantém o pensamento e o foco, para que possa ali, através do equilíbrio, começar a organizar o pensamento. Por que organizar o pensamento? Porque é importante essa organização e essa vontade de organizar para todo o processo. Porque abrimos aqui um parente, não é só na hora do momento do passe, da transmissão fluídica ao final da reunião, que acontece todo o processo de tratamento, de equilíbrio, de reajuste. Não, é durante o processo, porque nós temos que abrir a nossa antena, nós temos que abrir o nosso paraquedas, nós temos que captar, temos que estar equilibrado na questão dos pensamentos, não estar pensando em muita coisa, coisa que está lá fora, se já acabou o jogo, quanto que ficou o jogo, se a novela já começou. Não, nós temos que focar aqui, que é difícil.
mas é um treinamento que nós devemos cada vez mais exercitá-lo e fazê-lo. Então, nesse processo da reunião, já começa o processo de equilíbrio, de frutos espirituais já. E ao final das reuniões, que acontece o momento do passe. E nesse momento do passe, nós vemos aí 3 participantes nesse momento, que é a pessoa que vai receber, o médium, que vai ali servir de intermediário nesse processo, e os espíritos. Os espíritos que colaboram com a casa, colaboram com o trabalho exercido pelas casas, pela intenção daquele grupo, daquele coletivo, trabalho que na aplicação, organização e aplicação do passe. E quem aplica o passe não é o médium, não é a pessoa que está ali. Não. Ele está ali, ele vai contribuir com o processo. Quem vai organizar isso são os espíritos. Por quê? São os espíritos que sabem, cada um de nós, o que nós estamos passando, o que nós estamos necessitando. Ele analisa a nossa necessidade e o nosso merecimento, que são coisas que estão ali juntas, e vai saber certinho a medida, a necessidade de cada um de nós. Não é o médium ou a pessoa que está ali a aplicar o passe que tem. Às vezes nem conhece a pessoa, não sabe nem de onde a pessoa veio. Mas ele vai servir de intercâmbio. Mas são os espíritos que fazem todo o processo de aplicação e organização do passe para todos aqueles que estão a receber. E se a pessoa não quer receber o passe? E ele está ali todo o processo para receber. Se ela estiver refratária, se ela não querer, ela não vai receber. Porque é um respeito ao livre-arbítrio daquela pessoa. Mas retomando o processo. Então, a pessoa que está ali a receber o passe está receptiva, está aberta, está no processo de equilíbrio que se foi desenvolvendo durante todo o processo da reunião, até antes do processo da reunião. Antes de sairmos de casa, o nosso interesse e a nossa vontade, hoje eu vou ao centro, hoje eu vou à reunião, hoje eu vou no grupo que for, o grupo que for, que sempre lá busca o bem, seja um grupo de oração que for, hoje eu vou, já começa o processo já começa o processo da nossa capacidade de receber esses fluidos. Então, durante todo o processo da reunião, vai desenrolando, e nesse momento começa o processo de transmissão fluídica. A pessoa está ali a receber, o médium está ali a posto, e o médium, ou a pessoa que está ali para auxiliar nesse processo e aplicar o passo conjuntamente na casa, ele tem que estar o quê? Com um sentimento de ajuda, um sentimento de doação, de harmonização, de entendimento do trabalho da casa a qual ele está ali, a ser um dos voluntários a contribuir com essa tarefa. Todos nós somos voluntários, está ali a contribuir. Então é importante também que o pensamento e o seu equilíbrio esteja também harmonizado. Porque se ele é um intermédio, um canal, também participe dessa transmissão. Equilibrado, conhecedor do que está acontecendo, e ali se coloca e para dar início ao processo. E tem os espíritos que auxiliam esse trabalho, que organizam, que direcionam, qualificam conjuntamente com esses 3, para que possa esse fluido chegar a cada uma das pessoas. E essa transmissão, ela vai ocorrer a nível de perispírito. É o perispírito dos espíritos que organizam, que manipulam, que também tem um desejo, um ensejo de fazer o bem, de trabalhar a caridade, de levar o consolo, a informação, expressar a harmonia que existe do Pai, em que todos nós somos solidários, seja aqueles que estão encarnados ou desencarnados, estão sempre trabalhando. Eles começa esse processo. E esse processo vai envolver o perispírito o espírito desencarnado do espírito, do médium que está ali aplicado, do perispírito, e do perispírito da pessoa que está a receber, que está ali pronta a receber, está ali aberta para receber esse fluido. E começa todo o processo. Então nós vemos como é complexo esse processo e depende de várias partes, para que realmente ele seja efetivo,
alcance a sua profundidade e a sua abrangência em todos nós. E como o plano espiritual sabe muito bem das nossas necessidades, aonde que dói nosso calo, vai transmitir esses fluidos para que possamos amenizar nosso coração, aquietar a nossa mente, ser um analgésico para a nossa dor, às vezes uma dor física, ou às vezes uma dor da emoção, do sentimento da pessoa. Então vai atuar. Observando também que o passe, ele é um auxiliar no tratamento. Se estamos passando por uma necessidade, por uma dor, alguma problemática, nós devemos recorrer ao médico para nos auxiliar. Devemos recorrer ao médico para ver o que está acontecendo. Que o passe, ele é auxiliar no processo. Porque o foco dele é a questão espiritual, o lado espiritual, o sentimento, o sentido da pessoa. E para isso, é o processo de entendermos o que está acontecendo, de compreender as situações da nossa existência, da nossa vida, entender e organizar a nossa vontade, em detrimento do nosso livre-arbítrio, que podemos fazer tudo, mas a nossa vontade tem que ser orientada, assim como o nosso pensamento organizado, para que possamos ter o foco, ter o sentido e entendimento da vida e dos aspectos importantes ao qual ela nos serve a cada encarnação, a cada oportunidade de vida. Jesus curou várias pessoas, nós bem sabemos, né? Lendo, bem sabemos. Mas podemos trazer aqui duas situações interessantes. Uma foi uma mulher que ele curou, e ela falou: Jesus, você me curou. Ele falou: não, eu não te curei, foi você que curou. Vá e não peques mais. Então nós observamos que a cura, o tratamento, ela depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade, né? Do nosso ponto de agir. Agir, coisa. Porque todo o processo que nós passamos, de desequilíbrio que for, é em função do nosso livre-arbítrio. É em função das nossas ações. Que nossas ações vai denominar lei de causa e efeito. Então vem. E através desse entendimento, ela foi, não peque mais. E pronto, vai. Outra questão também é que ela conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, a verdade liberta. Mas para libertar, nós devemos aplicá-las, vivenciá-las, ter experiências com essa verdade, para que ela faça parte de nós. Aí sim ela será libertadora, porque só conhecendo não irá bastar. Nós conhecemos várias coisas, várias regras, várias receitas. Nutricionista, então, passa sempre aquela receita, né, para a pessoa, nutricionista. A pessoa conhece certinho o que precisa comer, mas sempre dá aquela fugidinha, né, dá aquela coisa. Conhece, mas não faz aquilo ali. E quer chegar a um resultado diferente, quer chegar a um resultado. Quer perder peso, ou quer abaixar a taxa, que às vezes a pessoa não é questão nem de peso, é abaixar a taxa. Está com a glicose muito alta, não sei o quê, a pessoa é magrinha, mas só que está ali a receita, está ali, ó, conhece, é isso aqui que precisa fazer, mas não faz. Então nós observamos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará a partir de quê? Da nossa ação, da nossa atitude, do nosso movimento, da nossa experiência em cima desse conhecimento, dessa informação. Para que possamos senti-la. Para que ela possa ser palatável aos nossos sentidos. Não só aos nossos sentidos físicos, esses 7, mas outros sentidos que nos ampliam o conhecimento, a informação e a nossa capacidade, a nossa potência de seres espirituais. Que momentaneamente estamos em corpos materiais, com as suas dificuldades, em virtude do uso, em virtude da lei de causa e efeito, mas que a nossa forma de interagir deva ser cada vez mais aprimorada. Porque problemas e situações todos nós teremos. Se não temos hoje, teremos à frente. A questão é a forma como vamos lidar e interpretar e viver esses problemas e sair lá na frente vitorioso. Sair mais fortalecido, mais esperançoso e tendo fé. Fé em si mesmo, na nossa capacidade de ser. E fé na oportunidade que Deus dá a todos nós de desenvolvermos a nossa capacidade, a nossa inteligência, que é nosso atributo. O nosso pensamento, que é um atributo do Espírito.
a vontade, que é um atributo do Espírito, e o livre-arbítrio, para utilizar esses 3 atributos de maneira não a ganhar o mundo, mas ganhar a si mesmo, entender a si mesmo, entender as leis de Deus, as leis que exigem aí, e ser livre, ou utilizando a nossa inteligência, a nossa compreensão. Então, nesse processo, nós observamos o quanto nós também somos participantes e contribuímos no momento em que estamos a receber o fruto espiritual. E para que possamos entender mais ainda, a água, né? Nós temos a água, o copinho de água, que a água também é um alimento neutro. A água boa, ela não tem cheiro, não tem cor. Nós tomamos, ó, beleza, desce. Mas a água também, ela sofre a influência, a transmissão dos espíritos, que elas são fluidificadas. Elas são fluidificadas e ficam postas depois, ao final da reunião, para as pessoas receberem. Mas como nós sabemos que os copinhos ficam lá tudo lá, não tem nenhum nome da pessoa no copinho, fulano, não pega o livro aqui e coloca em cada copinho o nome. Joaquim, Manuel, Silvia, Mar... Não coloca o nome de ninguém. E como é que vai saber a necessidade de cada um? No momento que a nossa contribuição, no momento que nós pegamos aquele copinho, que foi fluidificado, e tocamos nele, começa o processo de transmutação ao qual nós contribuímos com a nossa necessidade, e aquele copinho passa a ser personalizado com a situação que nós precisamos, com o nosso momento, com o nosso estado, e nós ingerimos aquela água. Observamos aí o quanto nós podemos contribuir para esse tratamento auxiliar. E isso é importante, nós entendemos e compreendemos para cada vez mais fazer o quê? Efeito da nossa existência. Porque na medida que nós compreendemos, entendemos e nós praticamos, nós entendemos mais e podemos fazer melhor e entender cada vez melhor. Assim, agradecemos a Deus pela oportunidade de mais esse momento de nós estar refletindo sobre isso, entendendo cada vez mais. E quem tiver oportunidade durante a semana, ir na Gênesis, fazer uma visita à Gênesis, no capítulo 14, que fala sobre frutos. Fruto é uma palavra que Kardec pegou emprestada da ciência para designar esse tipo de situação de fluido que é organizado, que é movido pelo mundo espiritual. Uma boa noite a todos e que possamos estar sempre estudando e aprofundando na doutrina espírita, nas obras básicas, porque tem muita coisa, muito tesouro aqui, que depende de nós ir lá, garimparmos, através do nosso entendimento e esforço, entender muitas coisas da vida que até então a gente olhava, mas não via. E de repente passamos a ver, tinha isso aqui? Tinha. Como eu não vi? É assim a vida, é assim os processos, e é assim que deve ser nossa busca, cada vez mais entender. Uma boa noite a todos. E agora é a nossa irmã Ângela, que vai falar sobre o Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muito boa noite a todos, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, né? Hoje com o nosso netinho ali, ó, prestando atenção no que a vovó vai falar, né, Benício? Bom, eu vou começar com uma história, porque Jesus sempre falava por parábolas, e ele falava de acordo com o entendimento das pessoas na sua época. E era uma festa, ia haver uma grande festa, e o rei mandou os seus servidores irem buscar todos os convidados. Chegando lá, não quiseram participar da festa, não foram para a festa. E os seus servidores ficaram revoltados. Uns ficaram tão irritados que atacaram as pessoas que eram as convidadas. E com isso, houve uma grande confusão naquele reino, né? Passado, os servidores retornaram e passado um tempo, o rei mandou novamente, porque ia haver uma grande festa, uma bodas do filho do rei. E eles retornaram lá para convidar novamente outros servidores. Então eles já irritados, né? Mataram, maltrataram, fizeram tudo de ruins. E uns resolveram
daquelas pessoas resolveram ir para suas casas de campo, para os seus afazeres, para os seus serviços, não dando importância para a grande festa que ia haver naquele reino. E o rei mandou tacar fogo aonde eles viviam, houve mais confusão ainda no reino. E aí, mandou o rei novamente os seus servidores buscar todas as pessoas que eles encontrassem, estivessem onde estivessem, nas ruas, nas encruzilhadas, aonde que eles estivessem, que eles fossem para a grande festa que ia haver no palácio. E essas pessoas foram, e o rei ficou feliz, se banqueteou, feliz com aquelas pessoas que estavam na festa que era homenagem ao seu filho. Mas o rei, né, andando pela festa, viu alguém que não vestia uma roupa especial, uma túnica. Porque não adianta ir para uma festa no palácio sem vestir uma túnica, algo muito bonito, alguma coisa que se apresentassem diante das autoridades. E com isso, o rei mandou os seus servidores tirarem da festa, primeiro perguntando: como ousas entrar na minha festa sem estar vestido convenientemente? E o homem emudeceu, né? E com isso ele mandou atar as mãos e os pés e lançar para as trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. Jesus, como nós sabemos, usava o cotidiano das pessoas para adentrar o coração das pessoas. Porque através dessas pequenas histórias, ele tocava o coração das pessoas. Mas se nós ficarmos pensando, chamar para uma festa, depois matar, maltratar, fazer uma série, é algo assim quase que inverossímil, né? A gente quase que não aceita, a nossa razão não aceita. Mas vamos então debulhar, né, essa história. Primeiro, nessa história, foram chamados os hebreus. Os hebreus, como nós sabemos através da história, foi o primeiro povo monoteísta. Desde a época de Abraão, o patriarca do povo hebreu, né, que veio vindo a história de haverás um só Deus, aonde se curvarás, é dentro daquela história toda da igreja, né, do Evangelho, e com isso eles foram chamados através de Abraão e desembocou em Moisés, com os 10 mandamentos. Depois, entre os hebreus também veio Jesus, que ratificou, confirmou tudo que Moisés... Porque olha aqui, meus queridos, se nós praticarmos os 10 mandamentos lá nas suas raízes, nós estamos perfeitamente tranquilos. Mas o ser humano vai mexendo nas coisas, né? Pelos interesses materiais, eles vão modificando as coisas, não sei bem porquê, né? Não sabemos porquê, pelos interesses, né, a gente sabe, e com isso foram modificando totalmente todos os ensinamentos que veio desde o patriarca Abraão até Moisés, e Jesus veio, né, com toda a sua força moral, trazer novos horizontes, né, para o povo, chamando ao monoteísmo novamente, chamando para as verdades celestiais, as verdades eternas. Então, aquelas pessoas que lá estavam, que eram os primeiros convidados, os hebreus. Depois, aqueles outros que foram novamente convidados e resolveram ir para as suas vidinhas, para o seu cotidiano, para as suas casas de campos, seriam aquelas pessoas que não estavam preocupadas. Ouviram os ensinamentos, mas não absorveram nada, continuaram com as suas vidas mundanas, não se preocupando com as coisas de Deus. Aí temos
aquele que foi amarrado e jogado nas trevas exteriores. Então, esses aí são aqueles que, apesar, eu vou até ler aqui para vocês entenderem, né? Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar de um banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas olha só, veio Abraão, fez aquele trabalho grandioso, né? Vieram os apóstolos, vieram todos aqueles que estão chamando a população, chamando o ser humano para as verdades eternas, mas veio Jesus, também foi modificado em suas bases, e temos aí a doutrina espírita. Temos aí a doutrina espírita, mais uma vez, nos dando uma sacudidela. Vamos, acordem, porque assim vocês vão ser lançados para o exterior, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, uma pergunta, né, que a gente não pode deixar de fazer: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Isso aí é uma base importantíssima na doutrina espírita, que é a reencarnação. Porque Deus, Pai de amor e misericórdia, Espírito, somos todos nós, criados simples e ignorantes, para buscarmos a nossa perfeição através do esforço próprio. Nós somos criados simples e ignorantes, não sabemos nada. E através do nosso esforço, nós vamos crescendo em espiritualidade. Aí sim, nós não vamos ser lançados para lugar nenhum ruim, não. Porque nós vamos nos esforçar para tal, né? Então, em que consiste essa missão da encarnação? Porque isso é uma base importantíssima da doutrina espírita. Deus, Espírito, encarnação, mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos, como o nosso irmão Washington ali falou com muita propriedade sobre os fluidos, né? Então a gente vê na seguinte resposta dada aos espíritos a Kardec, na 573, que diz o seguinte: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenhará tão nobre missão como o que governa um estado, um país, né? Ou aquele também que instrui. O que está lá cultivando a sua terrinha tem muita importância. Ele é um missionário naquilo ali a que ele se propõe, né? Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, nessa simples pergunta aqui que Kardec fez aos espíritos, nós fizemos a ponte para os muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós todos, quando reencarnamos, nós recebemos uma missão. Pode ser a mais simples ou a mais complexa, não importa. Todos nós recebemos uma missão. Ser dona de casa? Se for uma dona de casa exemplar, uma dona de casa dedicada, uma dona de casa cuidadora dos seus deveres domésticos, está desempenhando sua missão. Um pai zeloso, um pai que não sente que o filho lhe pesa como uma bolsa, né?
um pai que sabe desempenhar a sua tarefa de encaminhar os seus filhos nos caminhos retos e seguros, através do exemplo. Nunca podemos esquecer disso, através do exemplo. Os pais são exemplo para os filhos. Aquela história, né? Se ligarem para mim, diz que eu não estou. É uma coisa boba, mas os pequenininhos ali prestam atenção danada. Papai mandou dizer que não está. Olha só, que vergonha, né? Então a gente vê os maiores missionários na Terra. Nós tivemos missionários, né, na religião. Jesus, o maior deles, o Espírito mais perfeito que reencarnou entre nós. Mas temos Buda, Isaías, Moisés, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, e poderíamos relacionar muitos e muitos, o grande Kardec, o grande missionário da doutrina espírita. Então é um missionário da religião, missionário das ciências. Edison, Einstein, Galileu, Newton, Lavoisier e muitos outros que agora já estão chegando para a nossa fase aqui, na nossa época, né? Missionário das artes, Mozart, Rafael, Leonardo da Vinci, Bach, Beethoven e muitos. Missionários da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, Spinoza e Emerson. E vamos continuar falando, quer dizer, temos muitos missionários dentro da medicina. Quantos médicos desempenham sua função com dedicação e com respeito ao seu próximo, né? Missionários em medicina, Hahnemann, Seib, o grande Seib da vacina, né? Seib, né? Pasteur, Hipócrates, Galeno e muitos que nós temos através da história aí. Então, todos esses nomes que eu citei, eles vieram à Terra com uma grande missão. Então, você fala assim, quem sou eu? Não sou médico, sou só dona de casa, ou trabalho ali num escritóriozinho, ou trabalho desempenhando uma função. Não importa. Se você hoje é um faxineiro, faça a sua faxina com zelo, com dedicação. Se você é uma dona de casa, faça o que você tiver que fazer bem feito, com amor, com dedicação. Se você é um escriturário, desempenhe a sua tarefa com dedicação. Então, em qualquer situação que estejamos vivendo nossa vida hoje, nós temos que desempenhá-la com carinho, com zelo, com dedicação, porque não importa. Se hoje nós não tivermos condições de sermos um médico, um cientista, um astrônomo, não importa. Hoje eu sou uma dona de casa e eu vou desempenhar minha função com amor e com carinho. Isso aí é que Deus quer de nós. Ele não vai exigir de nós que nós nos vistamos como médicos, como aquele ali que foi para a festa sem estar vestido para desempenhar uma missão, se eu não sou médica, se eu não tenho competência para isso. Mas se você é médico, desempenhe a sua função com amor ao próximo. Se você é um assistente social, desempenhe com amor ao seu próximo. Não olha como um ser qualquer, olha como um irmão, como alguém que precisa de você naquele momento. Quando nós recebemos nas nossas casas, né, a pessoa para fazer uma faxina, como aqui no centro nós recebemos, né, toda semana nós temos a moça que faz a faxina aqui, trabalho importantíssimo. E elas fazem com carinho, elas fazem com dedicação. Olha só, nas nossas casas nós recebemos essas pessoas também para nos auxiliar no serviço mais pesado. Elas têm que fazer aquele trabalho com amor, com carinho, porque assim vai fazer mal feito. Vai fazer de qualquer maneira. É como na religião. Não adianta nós ficarmos, Senhor, Senhor, olhe para mim, me ajuda. Não adianta ficar blasfemando ou falando assim, ou assado. Senhor, Senhor, tem que partir daqui de dentro, do coração. Aí vai fazer a diferença. Senhor, me ajude, me ampara,
me protege, mas falar com sentimento, porque aí sim, esses fluidos que o nosso irmão Washington comentou, vai ser canalizado, a paz vai se estabelecer, a harmonia vai se estabelecer, mas se a gente não fizer a nossa parte, buscarmos a porta larga, a porta das coisas do mundo, tudo vai ser mais fácil, né? Aparentemente. Aí quando nós chegarmos do outro lado, você teve tantas oportunidades, e por que você não aproveitou? O que você esperava em fazer assim, dessa forma? Então não pode. Nós temos obrigação, nós que recebemos as orientações da doutrina espírita, nós temos obrigação de buscarmos ser diferentes. Olha só, uma garotinha estava indo por um caminho, carregando uma criança de 2 aninhos. E ela estava sendo observada porque ela estava fazendo esforço. Era uma criança carregando outra criança. E um senhor chega para ela e fala assim: tá pesada, né, menina? Tá não, é meu irmão. Olha só, por que nós não fazemos as mesmas coisas com os nossos irmãos? Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, fomos criados igualmente por Deus, e nós todos temos necessidade de olharmos-nos como irmãos. Nós somos irmãos, sim. Nós fomos criados por Deus da mesma forma, por esse Deus de amor e misericórdia, que não nos desampara em momento algum. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, modificarmos os nossos padrões de vida, modificarmos o nosso cotidiano, porque aí sim, nós teremos, né, nós estaremos aptos a construir o reino de Deus aonde quer que estejamos, distribuindo paz, um sorriso, um aconchego, um carinho, não importa o que, uma roupa. Nós aqui pedimos as coisinhas para aqui, eu fiquei feliz. Nós estamos, né, com o menininho agora que está precisando. Chegou uma bolsa com mantinha, com bichãozinho, né? Calcinha, que é aquele que é o pezinho junto. É um prematurozinho que está precisando desse leite NAN, mas o leite está chegando, a roupinha está chegando, a mantinha está chegando. Isso não é bonito? Nasceu aonde? Não importa. Mora aonde? Não importa. O importante é que vocês nos ajudam a ajudar. Aí nós estamos fortalecendo a corrente do bem, nós estamos nos fortalecendo uns aos outros. E com isso nós abrimos brechas para recebermos as vibrações que os amigos espirituais trazem aqui para essa casa. Essa casa tem um trabalho muito sério há 97 anos. Não começou hoje nem ontem, não. Tem 97 anos. Damos aqui a nossa representante aqui oficial, né? Que veio aqui no dia do aniversário ser homenageada. Olha só, ela está aqui desde 1940 e alguma coisa, não foi? Ó, 1950, viu? Então, é um trabalho grandioso que essa casa faz. Hoje, ela está nas nossas mãos. Amanhã vai estar na mão de vocês. Porque nós vamos passando, nós vamos indo. E com isso, cabe a cada um de vocês hoje assimilar esses ensinamentos, estudarem, se dedicarem, buscar cada vez mais essas energias que os amigos espirituais vêm nos trazer. Eles nos fornecem esse conhecimento. Isso aqui foi um trabalho hercúleo, gente. Isso não foi brincadeira fazer isso aqui. Na época que não tinha computador, não tinha nada, nem luz elétrica. Isso foi um trabalho para Leon Hippolyte. Não foi para qualquer um, não. Foi para um mestre
E hoje nós vamos menosprezar esse trabalho, tendo esse livro lá na nossa estante e não procurarmos estudar? Nós temos obrigação com isso, se nós estamos sendo chamados. Porque do momento que nós adentramos aquela porta, nós estamos sendo chamados. Agora, façamos por onde sermos escolhidos. Isso vai depender da gente. É bom, né, a gente ser escolhido. Vamos para a festa, vamos todo mundo para a festa. Aí quando chega lá na espiritualidade, como é que vai ser? Volta e agora não vai ter aquela molezinha não. Nós estamos vendo, né, os nossos governantes, todo mundo passando pela oportunidade. Eles todos estão sendo chamados para o grande banquete, minha gente. Eles estão sendo chamados, mas chegam lá, se corrompem, se menosprezam, não sei, não dão valor àquela grandiosa oportunidade. Então, nós estamos vendo isso, todos eles estão sendo chamados para o grande banquete. Mas estão perdendo a chance, eles estão matando, maltratando, porque quando desviam, eles estão tirando a chance de pessoas irem ser atendidas com dignidade. Então a gente vê que estão sendo chamados sim, mas não estão recebendo a chance, estão deixando passar por entre os dedos a grande oportunidade do crescimento. Eu fico com muita pena. Meu irmão vira para mim e fala assim: Brasil não tem mais jeito. Eu falo, tem sim. Tem jeito sim. Tem nada. Você só abre noticiário, notícias ruins. Mas tem gente sim. Tem gente fazendo muitas coisas boas por aí afora. É porque não é divulgado. Não há interesse em divulgar. Tem trabalhos grandiosos por pequenos grupos. Não precisa ser grupo grande, não. São grupos pequenos, mas estão fazendo sim. E essas pessoas vão ser chamadas no final da festa para o grande banquete. Porque elas estão se tornando aptas a receber a oportunidade através do trabalho, através da dedicação, através do exemplo, né? Então, uma pergunta que não quer calar. Qual a extensão dos benefícios que prestamos ao semelhante, exercitando a missão de servir? Esse vai na cabeça de cada um de vocês, tá? Para chegar em casa e pensar. Vou repetir. Qual a extensão dos benefícios que prestamos ao semelhante, exercitando a missão de servir? Será que eu estou servindo alguém ou estou passando pela minha vida em brancas nuvens? Façam essa pergunta hoje, a hora que vocês colocarem a cabeça no travesseiro. Procurem ser úteis. Procurem serem os escolhidos de Deus nessa grande tarefa de renovação da humanidade. Os tempos são chegados para todos nós e é importante que nós nos coloquemos aptos a receber, né, essa grandiosa oportunidade do crescimento espiritual. Que o Mestre Jesus possa continuar nos abençoando e que vocês venham sim, venham à casa espírita, busquem se aprimorar, busquem conhecimentos. Se não tem condições em casa, busquem a casa, busquem uma conversa, não importa. O importante é que nós procuremos estar aptos a servirmos a Deus aonde quer que estejamos. É no nosso vizinho, ou não importa aonde aquele benefício vai chegar, não importa. O importante é que nós saibamos a extensão dos benefícios que estamos prestando aos nossos semelhantes. Não é para alardear, porque quem ajuda fica quieto. Mas nós precisamos ter essa consciência para nós mesmos.
olharmos para nós ou apenas estamos vivendo para as coisas do mundo? Levanto, tomo meu café, que tem que estar muito bom, né? Queijo, presunto, frutas, café com leite, de preferência um suquinho, né? Para ajudar na digestão. Depois temos o nosso almoço, bem amplo, bem farto. O que sobrar, joga fora. Não importa. Depois vem o lanche, vem o jantar, vem a ceia. Nós estamos vivendo assim ou nós estamos vivendo para a realidade dos dias de hoje? Onde nós sabemos que muitos dos nossos irmãos não têm nem o café, nem o pão da manhã. Então é importante que nós nos sensibilizemos e procuremos ser, sim, os escolhidos de Deus. Muita paz para todos.